tema da palavra hoje é Vivendo em Santidade na Dependência da Graça, parte 2. Tinha ministrado a primeira parte dessa palavra no domingo retrasado, falando da vida de Saul. Quantos estavam aqui? Só os outros estavam, não? Nossa, meu Deus. Na palavra do domingo retrasado eu falei sobre a vida de Saul, os pecados de Saul, e hoje eu quero falar também da vida de Davi, e quero mostrar a diferença do pecado de um e de outro, e por que um foi reprovado e o outro não. Coloca a mão no seu coração agora. Peço que seu filho fique do seu lado, tá bom? Sempre do seu lado aí, que fica mais fácil de controlar. Nós não temos ainda a nossa Arena Kids, mas rapidamente nós estaremos lá. Você pode colocar a mão no seu coração? Pai, eu quero colocar, meu Deus, diante do Senhor, essa ministração. Que haja abertura no coração dos meus irmãos nessa manhã. Que eles possam, meu Deus, assimilar o que com sabedoria, para que, com revelação, para que qualquer pessoa que está aqui nessa manhã receba de coração o que vai ser ministrado aqui, em nome de Jesus. Amém? Na sua opinião, qual foi o pecado maior? O pecado de Saul ou o pecado de Davi? A gente sempre ouve pessoas falando que o pecado de Davi, ele foi um pecado maior do que o de Saul, porém, Deus não tirou Davi, mas tirou Saul. Dá um barulho aqui no retorno aqui. E aí muitos acreditam que Deus foi severo demais com Saul e passou a mão na cabeça de Davi. Mas a verdade é que quando nós olhamos a palavra de Deus, acho que essa não deve ser a pergunta que você tem que fazer. Essa não é exatamente a pergunta que nós temos que fazer, porque tanto Davi quanto Saul pecaram e tiveram pecados graves. Preste atenção. Saul, ainda que alguns pensem que o pecado de Saul foi um pecadinho de desobediência, eu quero dizer para você que o pecado de desobediência não é um pecado pequeno, ele é grande. E o fato de pessoas pensarem que apenas uma desobediência é algo talvez normal ou corriqueiro, só de você pensar isso, você mostra que você tem problema. Porque o pecado de desobediência, ou de rebeldia, ou de independência, que foi o pecado de Saul, ele não é algo pequeno e nem insignificante. Talvez você compare o pecado da independência de Saul com o pecado de Davi, de homicídio, e também de adultério. Você pensa que o pecado da independência é pequeno, mas não é. Não custa lembrar você que Saul, ele começou sendo independente, ele não queria que Deus governasse o reino. Eu preciso que você me ajude agora, preste atenção. Mas não foi só isso, você vê que na vida de Saul o pecado ele foi escalando, ele se torna no primeiro ano do reinado dele alguém desobediente, independente. Depois ele começa a perseguir um soldado que era amigo dele, aí ele poupa lá as ovelhas e o rei amalequita. Depois você vê que Saul mata 85 profetas, sacerdotes. É grave. E aí então ele consulta uma feiticeira, veja que não era algo pequeno. E por último, Saul suicida. Então, por mais que você pense que o pecado dele foi pequeno, não foi. Agora, é fato que Deus, ele faz distinção de um pecado e de outro. Deus, ele faz distinção de um pecado, como por exemplo a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão, de um outro pecado. A Bíblia também fala que o pecado daqueles que entregaram Jesus, que eram judeus, era maior do que o pecado do próprio Pilatos, que estava condenando Jesus. A Bíblia fala que há pecados que é para a morte.
Talvez por estarmos vivendo no tempo da graça, e Deus tem graça para nos oferecer, nós achamos que o pecado, não tem problema, não é danoso. Mas é. O pecado ele é muito nocivo a quem o pratica. Vocês estão entendendo? Agora, nós não podemos esconder os pecados de Davi, e nem a Bíblia faz isso. A Bíblia jamais esconde os pecados dos seus próprios heróis. E Davi é um herói da fé, Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu pecados terríveis. Ele adulterou, ele além de adulterar, ele matou e ainda escondeu o crime. Escondeu o seu pecado. Então não pense que o pecado de Davi não foi grave, porque foi. Mas não pense você que não teve consequência, porque teve também. Sabe que tem pessoas que elas escondem o pecado, eu não sei como, mas elas conseguem esconder o pecado muito tempo. Muitos anos escondendo o pecado. Deus é um Deus de muita misericórdia, amém? Muita graça. E esse pecado não é descoberto. Deus é muito misericordioso, mas é melhor você contar. Davi não contou o pecado dele, mas Deus sabia, e mandou um profeta ir lá falar com ele. Já tinha passado um bom tempo, até que foi descoberto o pecado dele, 8 meses, 9 meses, quase 9 meses, e aí então o pecado de Davi foi descoberto. O pecado não é neutro, meu irmão. Mas nós estamos na graça. Então, isso não anula que o pecado tem consequência, pode ser séria, pode endurecer o coração das pessoas, mas eu acho que a melhor pergunta sobre por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi, não é determinando qual foi o maior pecado ou o menor pecado, mas qual foi a resposta deles em relação ao tratamento. Isso é que determinou o fato de Saul ter sido rejeitado e Davi não. Então o ponto aqui não é o pecado em si, ainda que eu vou mostrar para você que foi grave o que Davi fez e foi grave o que Saul fez. Ambos sofreram a consequência, porém Saul perdeu o reino e Davi não. Mas por que as pessoas vivem na prática do pecado? A palavra diz lá em 1 João, capítulo 3, pode projetar para mim, por favor? 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João 3, 6. Diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então preste atenção, quem permanece em Cristo não vive pecando, ou seja, não vive na prática do pecado, não é que você não peca, é diferente, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, o correto na vida de um cristão é viver uma vida de santidade, e uma vida de santidade não é uma vida de ausência de pecado, porque isso é impossível, mas uma vida de santidade é indo para a luz quando você peca, é confessando o seu pecado e reconhecendo o seu erro quando você peca. Isso é uma vida de santidade, amém? Ok? É você trazendo para a luz uma situação pecaminosa. A palavra pecado no original é errar o alvo, é isso que significa pecado. Agora, por que algumas pessoas elas vivem na prática do pecado? Primeira coisa, elas vivem na prática do pecado porque elas têm, talvez, uma ideia errada da palavra de Deus, uma doutrina errada, e por possuir essa crença errada, ela acaba vivendo no pecado. E quando você olha para a vida de Saul, você vê claramente isso acontecendo, porque Saul acreditava o seguinte: olha, eu posso pecar, é só depois eu fazer um sacrifício que está tudo resolvido. Mas não era assim. O que ele entendia? Não, eu peco aqui, eu vou poupar o melhor do gado, eu vou poupar a gaga, é uma desobediência, não é nada tão grande, depois eu vou lá e sacrifico e sou purificado, eu ofereço lá o sangue de um animal. Da mesma forma, hoje as pessoas não falam isso, mas elas falam algo parecido com isso. Eu peco, depois eu vou lá, a graça de Deus vem sobre a minha vida, eu peco. Mas cuidado, porque isso é um pecado deliberado.
Cuidado com pecados deliberados, ou seja, aquele pecado que você quer cometer. É diferente de uma fraqueza que alguém teve e caiu. Tem pessoas que elas cometem pecado deliberado como Saul e acham que é o seguinte: eu estou na graça aqui e Deus me perdoa. Não, se você tem a intenção de pecar, e se você pode evitar aquilo, mas você tem a intenção de fazer, cuidado, você pode se encaixar dentro do que está escrito aqui, que eu acabei de ler para você aqui. Porque quem está no Senhor não vive na prática do pecado, não vive pecando. Cuidado com o pecado deliberado, aquele que intencionalmente você comete, como foi o pecado de Saul de desobediência. Então pessoas pecam, porque elas acreditam que aquela crença que ela tem a respeito de algo que ela aprendeu até da Bíblia mesmo, é verdade. Mas elas podem estar caindo no laço. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, cuidado com o que você ouve. Cuidado. Tem muita gente aí falando que é de Deus sendo usada pelo diabo e gerando dúvidas no coração das pessoas, usando a palavra de Deus. Não se engane. O diabo usou a mesma tática contra Jesus. E diz para ele: está escrito, você pode pular, porque os teus anjos não te deixarão tropeçar em nenhuma pedra. E realmente estava escrito aquilo. O diabo tentou distorcer a palavra de Deus para que Jesus se jogasse e comprometesse o plano da salvação. Então cuidado com pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus, porque isso pode gerar uma crença errada em você, e uma crença errada gera um comportamento errado. Se você tem uma crença errada por causa de um texto distorcido, você vai ter um comportamento errado. Olha a crença de Saul: não, eu desobedeço, eu vou poupar o melhor das ovelhas, depois eu ofereço essas mesmas ovelhas ao Senhor e está tudo certo. Crença errada, gerou um comportamento errado. Vocês estão entendendo? Você começa a ouvir vozes de mais cuidado. Pastor, você fala isso porque você está com ciúme. Não é mesmo. Não tem nada a ver com isso. Mas tem pessoas que estão ouvindo ensinos diabólicos, que parecem espirituais. E Saul também era assim. Outros pecam porque acham que deu certo. Deu certo pecar. Ninguém descobriu. Continua pecando. Aí ela continua pecando, ninguém descobriu, peca de novo. Deus é Deus de misericórdia mesmo, Ele é de graça. Deus de graça. Mas ai, o dia que você for descoberto, vai ficar feio. Aí é feio. Porque o dia que você for descoberto, você vai... aquilo que você tentou esconder, todo mundo vai ver. E nós sabemos que Davi passou por isso, ele escondeu. Mas no dia que descobriu, todo mundo ficou sabendo. Foi feio para Davi ter escondido aquele pecado tão horroroso que ele cometeu, mas depois todo mundo ficou sabendo, teve consequência. Então tem pessoas que elas continuam pecando porque parece que está dando certo, a vida dela continua boa, aparentemente não tem nada travado na vida dela, ela segue pecando. Mas toma cuidado, que um dia o Senhor vai parar você. Ele é um Deus assim que está te dando oportunidade, talvez, de você retroceder no seu pecado, confessar o seu pecado e abandonar. Mas se você insiste em ficar nesse pecado, cometendo pecado e caindo no pecado, então você pode ter certeza que você vai ser exposto e vai ser feio, porque você pode ser exposto diante da sua família, diante dos seus filhos, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus irmãos. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele espera que as pessoas se voltem para Ele em arrependimento. Aqui em Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então tem pessoas que elas estão pecando e acham que está prosperando, mas não estão, porque isso está amarrando a vida dela. Ela está sendo impedida de prosperar, de avançar, porque está vivendo uma vida de pecado. E o fato de nós estarmos vivendo na dispensação da graça não muda o efeito do pecado na sua vida. O pecado, ele tem efeitos e podem ser desastrosos, se você não vier para a luz ou se você não confessar.
Vocês estão entendendo isso? Tem que entender, porque as pessoas elas vão pecando, e aí o que acontece? A mente e o coração vão ficando cauterizadas, dura, o coração endurece, a pessoa, aquilo que não era normal para ela, que era pecar, torna-se normal, começa a fazer parte da vida dessa pessoa, e ela continua pecando, e isso é terrível. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Se você está nessa condição, você precisa imediatamente ir para a luz, confessar o seu pecado, porque talvez você já está tão duro, no seu coração já endureceu, porque o pecado endurece o coração, você ficou cauterizado, e agora você está sendo controlado pelo pecado. Então as pessoas também, elas continuam pecando porque têm suas mentes cauterizadas. Isso é um grande erro. Aqui em Hebreus capítulo 10, verso 26, que fala do pecado deliberado, olha o que está escrito: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, quando a pessoa decide viver deliberadamente no pecado, não resta mais nada, você não tem o que fazer com essa pessoa, porque ela é irreconciliável, ela não quer mais o perdão de Deus, ela não se arrepende mais, porque ela deseja viver a vida pecaminosa. Esse é o pecado deliberado, e tem perigo, e são muitos. Saul era uma pessoa que insistia em viver no pecado deliberado, ele estava sempre transgredindo, sempre pecando. Ele é um grande exemplo de alguém que queria viver no pecado, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quais foram os 4 erros graves de Davi? Os 4 erros graves de Davi. Primeiro, Davi adulterou. Ele viu uma mulher, a palavra diz que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi estava em casa. Foi o lugar errado na hora errada, ele tinha que estar na guerra, mas ele estava em casa. E ali então ele vê Batseba, manda chamar Batseba, se relaciona com ela, ela engravida, ele manda chamar o soldado Urias, que era o marido de Batseba, ele vem, Davi tenta embebedar Urias para que ele fosse para casa, ele não vai, fica na porta do palácio, e aí Davi então manda uma carta através do próprio Urias, para Joabe, para que ele deixasse Urias na frente da batalha e tirasse a retaguarda de Urias para que ele morresse. Um assassinato. Isso aconteceu lá em Ramá, onde é hoje a capital da Jordânia, Amã. E aí ele morreu. 2 pecados gravíssimos: adultério e homicídio. Isso é muito grave. Agora talvez a sua cabeça mas Deus passou a mão na cabeça dele. Não passou não. 2 Samuel capítulo 11, versículos 1 a 3. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 a 3, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Qual que foi a consequência do adultério de Davi? A Bíblia diz que o filho de Davi morreu, o filho de Davi com Batseba. Quando Davi foi descoberto, o seu pecado foi descoberto, a Bíblia diz que Davi clamou para que Deus não matasse a criança, mas a criança morreu. Foi a consequência do pecado do próprio pai, que trouxe a morte da criança. Porque quando Natã foi até Davi e confrontou Davi, ele falou: olha, você vai ser perdoado, mas a criança vai morrer. Então, o pecado ele pode ser perdoado. Se houver um arrependimento, ele vai ser perdoado. Mas a consequência não pode ser evitada. Vocês estão entendendo? É grave. É muito grave. Ele perdeu o seu filho, a criança morreu.
E qual foi a outra consequência? A morte de Urias. Abre em 2 Samuel agora, capítulo 12, verso 9. 2 Samuel 12, 9. Vamos ver a consequência de ter matado Urias. Diz assim: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Vou traduzir esse texto aqui. Você escondeu o seu pecado, mas eu vou mostrar para todo mundo o que você fez. A consequência do adultério, morte do filho. A consequência de matar Urias, eu suscitarei alguém na sua família que vai levantar a espada contra você. Você não vai ter paz na sua família mais. Ô, meu irmão, isso é pesado, hein? Você escondeu o que você fez com a mulher de Urias, não é? Agora eu vou suscitar alguém da sua casa que vai dormir com as suas mulheres e todo Israel vai ver. Absalão. Era uma vergonha para o rei. Um outro rei, quando ele tomava posse do poder, a primeira coisa que ele fazia, deitar com as mulheres do rei. Aí quem faz isso? O próprio filho de Davi. O pecado, você pensa que Deus passou a mão na cabeça de Davi, mas não passou não. Foi o filho de Davi, Absalão, que traiu Davi, que tomou por um tempo o reino de Israel, por muito pouco tempo, porque Davi tomou de volta o reino. Mas Absalão deitou com as mulheres de Davi, as suas concubinas, e todo Israel viu. Não foi só isso. Foi dentro da família de Davi que houve um incesto, um irmão se relacionando com a irmã. Depois veio Absalão, matou o irmão que se relacionou com a irmã, porque Absalão era filho de Davi, com a mesma mãe dessa irmã. E ele vai lá e mata. Então, na casa de Davi, incesto, homicídio, rebeldia, tudo isso consequência do pecado, porém Davi foi perdoado. Mas a consequência aconteceu. Vocês estão entendendo? O pecado nunca é neutro. Falar assim, não, eu posso pecar porque eu estou na graça, é um grande erro. Crente não pensa assim. Se você fala isso, você tem que avaliar se você nasceu de novo. Porque quem é crente, ele quer viver longe do pecado. Ok? Pode ser que peca? Pode e peca. Mas o crente, ele quer viver longe do pecado, ele nunca tem essa linha de pensamento, porque quem pensava assim era Saul, que era louco. Ele pensava, não, eu posso poupar sim o melhor das ovelhas, porque o que tem? Deus está sendo exagerado. Meu irmão, já fui massacrado nessa igreja por cumprir a Bíblia, por algumas pessoas, por não querer fazer casamento entre crente e ímpio. Eu estava sendo muito radical. É isso que as pessoas pensam de quando você quer cumprir a Bíblia. Você está sendo muito radical. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos amar mais. O que você acha que é amor? É eu, em nome do amor, fazer aquilo que a Bíblia não manda fazer? Deus nos ama, mas Ele não respalda o nosso pecado. Pessoas me massacraram. E eu sou massacrado muitas vezes por ser radical na palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas tem coisas que nós temos que ser. Mas aí nós vamos perder pessoas. Pois é, meu irmão. O que eu posso fazer? Eu preciso andar à luz da palavra de Deus. Se outra pessoa não quer andar, eu não tenho mais responsabilidade sobre ela. Nós precisamos entender que nós seguimos o que está escrito na palavra de Deus, amém? E que nada ou nenhum pecado é neutro.
Ah, não, esse pecado não é, isso traz consequências. É grave. Isso é muito grave. Então você tem que tomar cuidado quando você pensa assim, não, eu posso pecar porque eu estou na graça. Sim, nós estamos debaixo da graça e glória a Deus por isso. Como eu disse, Ele é um Deus de misericórdia. É um Deus que Ele te dá dicas para você confessar o seu pecado e não viver numa condição pecaminosa. Porém, não fique sem confessar os seus pecados. Não deixe de confessar os seus pecados, porque isso não é neutro. Então você vê que tem duas consequências aqui. Ele perdeu o filho dele morreu. E ele também perdeu o controle da sua casa. Falei de dois pecados de Davi aqui. Davi também, ele teve a mão remissa na criação dos filhos. Davi, ele foi o melhor rei de Israel, mas ele foi um péssimo pai. Talvez um dos piores pais que a Bíblia mostra. Por que ele foi um dos piores pais? Porque ele nunca tratava os problemas dos seus filhos. Ele passava a mão na cabeça. Houve um incesto dentro da casa dele, o que ele fez? Nada. Um filho matou o outro, o que ele fez? Com o filho que matou, o assassino. Só parou de conversar com o filho. Nunca trouxe o filho para uma conversa. Então ele tinha a mão remissa na correção dos seus filhos. Isso é um alerta para você que está aqui, cuidado. Não fica passando a mão na cabeça do seu filho e achando que tudo que ele faz é bonitinho, não, porque não é. Tem coisa feia. Tem menino mal criado aqui que o pai está passando a mão na cabeça e fala, é bonitinho. Mas não é não, é só para você que é bonito. É feio. Tem pais que não estão corrigindo seus filhos. Criança tem coisa de criança mesmo. Criança, deixar ela vai fazer bagunça, é normal. Mas tem coisa que você não pode aceitar, uma rebeldia. Seu filho enfrentando a sua esposa, você não fazendo nada. Você está entendendo? Falando mais alto que você, isso é rebeldia. Tem bagunça, é coisa de criança, meu irmão. Não tem como. Mas desrespeitar um outro adulto. Você não pode deixar isso para lá. Corrige, bata de frente. Você tem que corrigir o seu filho. Porque isso é importante. Mas Davi não fez isso. E a família de Davi foi um tremendo desastre. Quantos aqui estão comigo aqui? Diga amém. Amém? Eu estou falando sobre o pecado, mas eu estou tentando pregar rindo para você não achar que está pesado demais a falar. Mas o que eu estou falando é extremamente sério. Nós precisamos olhar para a palavra e tomar como exemplo o que aconteceu na vida tanto de Davi quanto de Saul. Aí Davi comete um outro erro e ele faz o censo. O que aconteceu? Davi já tinha um exército poderoso, já tinha ganhado muitas batalhas, mas ele vai e manda um homem fazer o censo, vai lá e faz o censo. Eu quero saber qual que é o tamanho do nosso exército. Quando ele falou isso para o capitão dele, o capitão falou assim, o Joabe, né? Falou assim, meu senhor, por que você vai fazer isso? É só o senhor orar que Deus pode multiplicar o número do seu exército, mas não cometa essa loucura. Você vê que alguém que estava debaixo dele ali, que era menos espiritual que ele, falou para ele, olha, o que você está fazendo é confiar no seu exército. Não deveria o senhor confiar em Deus? Em outras palavras, era isso que Joabe estava dizendo. Mas Davi confiou no exército. E ele fez um grande mal. Porque quando ele faz o censo, a Bíblia diz que um profeta veio até ele chamado Gade e falou para ele, olha só, você pecou em mandar fazer o censo, por que você não confiou em Deus? Agora escolhe uma das 3 pragas que eu vou falar aqui agora. E aí Davi escolheu que ele caísse na mão de Deus durante 3 dias. Ele poderia cair na mão dos homens, poderia ter uma peste, mas ele escolheu cair na mão de Deus. Tempo de, acho que 7 anos de fome, cair na mão dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. Ele falou, eu quero cair na mão de Deus, eu quero 3 dias de peste. Ele escolheu, num dia, 70.000 pessoas morreram. 70.000. Por quê? Por causa do erro de Davi. Inocente, 70.000 pessoas. Por causa do erro dele.
Imagina, é desesperador você ver pessoas morrendo porque você pecou. Então você pensa que Deus passou a mão na cabeça de Davi, mas não passou. Filho dele morreu, guerra na casa dele, família dividida, pessoas inocentes morrendo por causa da consequência do pecado de Davi. Estão entendendo? A consequência vem. Ah não, Deus passou a mão na cabeça de Davi. Não passou não. Mas Davi tinha algumas qualidades que Saul não tinha. Primeira coisa, Davi, ele tinha uma revelação de autoridade diferente de Saul. Quando Saul pecou e o profeta chegou para ele e falou: o que você fez? Quem mandou você sacrificar? O que Saul fez? Não fui eu, foi porque o povo estava indo embora. E aí você demorou, Deus demorou a fazer, o povo estava indo embora, eu fiquei com medo, e aí eu sacrifiquei. Não era essa a resposta. A resposta é: Samuel, me perdoa, pequei. Me ajuda mais, me perdoa. Mas não, o que ele faz? Deus demorou. Você tinha falado que ia vir, você demorou a chegar. É sempre assim. Tem pessoas que elas colocam a culpa sempre nos outros. Nunca a culpa é dela. A culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é da família. A culpa é dos outros. Nunca assume a responsabilidade do erro. Fala, não, é porque você demorou. Não importa, se Deus te deu uma palavra, fica na palavra que Deus te deu. Amém? Mas Saul não, ele culpou os outros. Ele tinha isso, ele culpava o exército, ele culpava o filho dele. Nunca era ele. Ele não era o culpado. Não, eu sacrifiquei porque Deus demorou demais. Você demorou. E o exército estava indo embora. Estava ficando com medo. Agora, Davi, ele foi perseguido por Saul e teve a oportunidade de matar Saul e não matou. 1 Samuel capítulo 24, verso 1. Mas por que ele não matou? Porque ele tinha ideia clara do que era a autoridade, o princípio da autoridade. Olha só, tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Diga comigo: ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Você vê que a revelação de autoridade que Saul tinha era completamente oposta ao que a Bíblia diz que tinha que ser feito. Saul, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele culpou Deus por ter demorado. Mas Davi aqui, quando ele teve a oportunidade de matar o seu perseguidor, ele disse, porque imagina, você está sendo perseguido. Davi já tinha visto Saul endemoniado. Ele já tinha sido ungido por Samuel, rei. Saul estava diante dele ali de forma desprotegida.
O soldado de Davi fala para ele: hoje é o dia que Deus colocou Saul na sua mão, faz dele o que você quiser. Tudo colaborar para Davi matar Saul. Mas Davi falou assim, ó: foi Deus que colocou ele, é Deus que vai tirar. Não está escrito isso aqui não, nesse texto. Mas quando Davi falou assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu estou falando de um endemoniado. Olha, sabe como é que nós vemos as pessoas? Como nós somos. Se você é mau, como Saul, você vai achar que todo mundo é seu inimigo. Se você é um endemoniado, você vai achar que todo mundo é um endemoniado. Você vai achar que todo mundo é um rebelde, como Saul pensou. Mas se você é ungido, até o endemoniado você vai ver como ungido. Porque Davi falou o seguinte: olha, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? E a Bíblia diz que o coração dele doeu de ter tocado na orla do manto. Ele não chegou a tocar em Saul, mas ele cortou um pedaço da orla do manto para servir como prova de que ele teve Saul nas mãos e não matou. Você está entendendo isso? A Bíblia diz que o coração dele pesou e ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Com isso, ele aplacou a ira dos soldados valentes que estavam com ele lá dentro daquela caverna. Então, assim como você é assim como você julga as pessoas. Você está sempre desconfiado das pessoas, então é porque você não é confiável. Se você é ungido, esse é o óculos que você vai usar. Você vai olhar para as pessoas, você vai acreditar, você vai ser crédulo em relação a elas. Vocês estão entendendo isso ou não? Davi era diferente. Então ele era diferente de Saul no aspecto da autoridade. Davi sabia o que era uma autoridade. Davi sabia que foi Deus que colocou Saul. Então, se era para Davi se tornar o rei, que Deus que colocou Saul tirar Saul. Mas sabe que hoje esse princípio da autoridade está tão distorcido, né? As pessoas elas não têm muita revelação da autoridade porque elas pensam que na primeira vez que uma pessoa errar, ela tem que ser eliminada. O dia que a igreja errar com você, você sai da igreja e vai para outra igreja. Por quê? Porque as pessoas, no mundo que nós estamos vivendo, elas são imediatistas, elas não podem ver ninguém errar. Porque qualquer um que errar, ela vai abandonar aquela pessoa. E aí isso produz relacionamentos frágeis. Um relacionamento forte tem que ter perdão. Quantos aqui estão comigo? Diga amém. Então você sempre vai julgar as pessoas por aquilo que você é. Você pode falar isso para a pessoa que está perto de você, se você tiver liberdade? Você sempre vai julgar as pessoas pelo que você é. Agora, eu acho que o cerne de toda a questão entre por que um foi reprovado e o outro continuou como rei, é a forma como cada um reagia depois que pecava. É interessante como você vê que em todas as situações em que Saul era confrontado, ele transferia a culpa, mas Davi não era assim. Quando Davi fez o censo de forma errada e confiou no seu exército, ao invés de confiar em Deus, a Bíblia diz que Davi, quando o anjo começou a matar as pessoas, o anjo estava com uma espada, um anjo muito grande, começou a matar, 70 mil morreram. O que Davi fez? Senhor, não faz isso com eles não, são ovelhas inocentes, me mata, mas não mata eles não, o que eles fizeram? Fui eu que pequei. Fui eu que pequei, então que a consequência venha sobre mim, sobre a minha casa, Senhor. Não sobre essas ovelhas inocentes. Isso era Davi, depois do pecado. E Saul fez um voto insano e disse que quem comesse no dia da batalha iria morrer. E aí o seu filho comeu, ele queria matar o filho dele. Isso era Saul.
Saul sempre pensava que o outro era o culpado, o filho era o culpado, o filho que tinha acabado de vencer uma guerra, que era para Saul ter vencido, e agora ele, por um voto insensato, ele quer matar o seu filho. E se os outros soldados não entram na frente, ele teria matado o próprio filho, por causa de um voto louco que ele fez. Mas Davi não, ele chamava a responsabilidade para si. Senhor, essas ovelhas não fizeram nada, Senhor. Fui eu que pequei. Poupa a vida deles, Senhor, e mata a mim. Foi eu que pequei, eu e a minha casa. A Bíblia diz que na hora que ele fez aquela oração, o anjo tinha acabado de chegar em Jerusalém com a espada, para começar a matar em Jerusalém. E aí Davi viu o anjo na eira de Araúna. E aí Deus falou para o anjo: basta. E o anjo parou de matar. Esse lugar aí, a eira de Araúna, é o mesmo lugar que Abraão tinha sacrificado, tinha levado Isaac para sacrificar. E foi o mesmo lugar onde foi construído o templo também, depois. A eira de Araúna. E ali, Davi faz um sacrifício ao Senhor e a praga acaba. Então perceba que Davi, ele se quebrantava diante do confronto. Ele não era alguém que endurecia. Olha, meu irmão, se você foi tratado ou for tratado por algum pecado, não endureça o seu coração, se quebrante. Quebranta o seu coração. Não fica como Saul inventando desculpa, colocando a culpa no povo, em Deus, no exército, no filho dele. Não faça isso. A sua reação ao pecado vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Essa foi a diferença entre Saul e Davi. E por último, Davi, ele foi alguém que ele viveu fora do tempo dele, porque enquanto Saul, ele vivia ali na lei, numa troca, Davi viveu no tempo da graça. Você vê isso em vários textos, é alguém que teve o conhecimento da graça. Quando o profeta repreendeu Davi, a Bíblia diz que ele ficou vários dias ali deitado em jejum para que Deus não matasse o filho dele. Mas depois que ele ficou sabendo que o filho morreu, ele levantou, tomou banho, colocou vestimentas de rei, comeu. Ele não ficou naquele espírito de autocomiseração. Sabe o que mais? A palavra diz que ele teve relação com Batseba, a mesma do adultério, e gerou outro filho, que foi Salomão. Quando Deus perdoa o pecado, Ele perdoa. Ele esquece. Mas qual que é o nosso problema? Tem pessoas que têm um tipo de justiça própria ao contrário. Ela fica lembrando do pecado dela o tempo inteiro e fica se martirizando, o que também é um tipo de justiça própria. Mas Davi não. Foi lá, levantou, comeu, teve relação com a mulher, engravidou, e aquele se tornou Salomão, o herdeiro do trono. Você pode pensar, mas por que Deus não puniu essa mulher também? Logo com ela, isso é para você ver. Deus, quando você, diante de Deus, você confessa o seu pecado, Ele esquece, foi através dela. Foi gerado o filho que tomou posse do trono depois. Então, se você já confessou o seu pecado, esqueça, porque a Bíblia diz que Ele lançou no mar do esquecimento. Isso é bom ou ruim? Olha para mim. Os irmãos estão entendendo? Então, para que você fica se martirizando? Davi, ele viveu o tempo da graça no Antigo Testamento, por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele não ficava lá cheio de autocomiseração, não. Quando ele e seus soldados estavam passando em determinado lugar, ele entrou e comeu os pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Ele entendeu o seguinte: a nossa vida vale mais do que cumprir a regra. Que pão que você tem? Só tem o pão da proposição. Não, pode ser esse mesmo. Comeu e não morreu, não. Graça. Você entende a graça? Sim ou não? Davi, ele viveu nesse tempo da graça. Ele entendeu o que era o favor de Deus.
Por que então Saul foi rejeitado e Davi não? Saul pecou e teve medo de perder a coroa. Quando Saul pecou, Samuel falou para ele: você pecou. Ele falou: não, eu pequei, mas faz o seguinte, Samuel, me honra diante do povo, para ninguém ver que eu pequei. Me honra, vamos comigo fazer o sacrifício, mostra que você está comigo. É aí que está o problema. Pessoas que pecam, mas elas querem manter sua aparência de santo, ao invés de confessar. Não é que você vai sair por aí contando para todo mundo, não, esqueça isso. Você vai contar para a pessoa certa. Estão entendendo? Mas se tiver que ser tratado, aceite. Não se preocupe com a sua reputação. Esse era o problema de Saul, estava tão preocupado com a reputação dele. Ele tinha que se quebrantar. Aceitar, eu errei mesmo. Senhor, me perdoa. Desculpa. Agora, quando Davi pecou, olha o que está escrito no Salmo 51, verso 11. O que Davi falou para Deus? Olha só. Salmo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Eu queria que você depois lesse na sua casa o Salmo 51 inteiro, porque foi o salmo que Davi fez depois que ele pecou com Batseba e matou Urias. A preocupação de Saul era: eu tenho uma reputação ainda para manter. A preocupação de Davi era: Senhor, não retira de mim o teu Espírito não. Pode retirar tudo que o Senhor quiser, não retira de mim o teu Espírito não. Você está entendendo a diferença? Agora você entende por que Saul foi reprovado e Davi não, ainda que ambos sofreram a consequência. Um estava preocupado com o trono, com a sua reputação, com o reino, com a coroa. O outro estava preocupado em não que o Espírito Santo não se retirasse dele, não perder o Espírito Santo que estava dentro dele. Quantos aqui estão entendendo? Então, meu querido, não pense você que o pecado não vai trazer dano, porque vai. Agora, quais lições nós podemos tirar dessa história? Primeiro, quando você pecar, confesse, vai para a luz. Pastor, mas estou com vergonha. Então passe essa vergonha confessando. Você pode me procurar, você pode procurar os pastores aqui. Maior vergonha é a gente descobrir, aí não é que você não possa ser perdoado, pode também, mas vai ficar feio. Segunda coisa, se quebrante, seja alguém quebrantado, se humilhe na presença do Senhor, não resista ao tratamento, reconheça que está errado, e não tenha essa postura de vítima, porque você é filho e filho amado.